graça soberana de Deus seja sobre todos, hoje e para sempre. Nós estamos aqui para gravar mais uma mensagem. Eu gostaria de abrir a Bíblia aqui em Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 12. Louvado seja Deus. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O profeta de Deus, para essa era, pregou a mensagem com o tema O Sinal. Eu gostaria de ler aqui o parágrafo 99 da mensagem O Sinal. Ele diz assim: ó irmão, a hora daquele sinal ser exposto está próxima. Nós a podemos ver, sabemos que estamos perto do fim agora. Temos trazido toda a classe de mensagem para mostrar sinais e maravilhas, e agora aqui voltamos para o que a igreja tem a fazer. O sinal tem de ser exposto. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Nenhuma outra coisa tinha de ser o sangue. Agora o Espírito Santo é o nosso sinal da parte de Deus. Agora o Espírito Santo é o nosso sinal na parte de Deus. Nós estamos, queridos irmãos e ouvintes, vivendo um momento que é chamado tempo para tomar decisão. Nós temos que tomar decisão e nos vimos diante de problemas, de desafios, que é preciso tomar decisão. A sua decisão pode mudar o seu destino eterno. Olha só essa frase dita pelo profeta de Deus. A sua decisão pode mudar o seu destino eterno. Quantas pessoas na Bíblia tomaram decisões erradas e aquela decisão mudou o seu destino eterno? Exemplo de Judas e exemplos de Balaão, etc. Então a sua decisão pode mudar o seu destino eterno. Estava em direção ao céu, estava indo tudo bem, mas por uma certa decisão mudou o seu destino eterno. Isto aí é para nós pensarmos, é para nós olharmos e sabermos que estamos vivendo em um tempo de decisão. Se um país toma uma decisão errada, haverá sérias consequências.
Se o motorista ele toma uma decisão errada na hora de tomar uma decisão urgentemente, ele pode perder a sua própria vida. Se o piloto de avião ele precisa de uma emergência, um pouso emergencial, mas para que aquele pouso seja feito, ele precisa de tomar uma decisão, talvez apertar um botão à sua direita, outro à sua esquerda, alguma coisa ali. Tem que haver uma decisão. E aquela decisão que ele toma vai definir o seu destino. Vai definir o destino daquela aeronave. Vai definir o destino daquele carro. Isto nós aplicamos em todos os pontos das nossas vidas cotidianas. Dentro do nosso casamento, surge momento em que temos que tomar decisões. E se este homem e se essa mulher tomar a decisão errada, isso vai trazer sérios problemas ou vai trazer um destino, vai trazer uma marca. Mas o que nós queremos falar aqui essa noite é exatamente sobre o destino que o cristão deve tomar. Porque o seu destino determina a sua vida eterna. Ou seja, a sua decisão pode mudar o seu destino eterno. Mas aqui eu gostaria, como já foi lido, essa passagem que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 12, está escrito na Bíblia: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Deus estava tomando uma decisão. Deus resolveu tomar uma decisão. Por que que Deus resolve tomar esta decisão? Nós vimos que foi a 10ª praga que caiu sobre o Egito. Após Faraó resistir às 9 pragas que Deus havia enviado por intermédio de Moisés, agora Deus toma a decisão para enviar a 10ª praga sobre o Egito. E aquela decisão de Deus ia determinar o destino tanto de Israel, que era o seu povo, como também ia determinar o destino dos egípcios. E essa decisão Deus estava tomando. Agora, nós devemos saber que a Bíblia mostra que quando Deus vai tomar essa decisão, Ele então traz uma determinação. Então Ele diz aqui, o sangue vos será por sinal nas casas que estiverem, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Deus estava prestes a tomar uma decisão que era para ferir a terra do Egito, enviando ali a 10ª praga.
Mas Deus apresenta para os filhos de Israel. Deus apresenta para o seu povo que estava no Egito uma válvula de escape, uma saída. Porque ali Deus tinha um profeta, Deus tinha um homem chamado Moisés, que estava no Egito, guiando o povo, instruindo o povo como fazer na hora que Deus toma aquela decisão, ou tomar aquela decisão. Então Deus, na sua misericórdia, na sua grandeza, Deus então pede para que o povo faça um sacrifício, ou faça um sacrifício. Aquele sacrifício que o povo de Deus tinha que fazer era pegar um cordeiro inocente. Pegar um cordeiro inocente no 14º dia e oferecer aquele sacrifício como sacrifício expiatório, em substituição, um cordeiro inocente para tomar o lugar daquele corpo. Há um cordeiro para ser sacrificado. E há um cordeiro que foi sacrificado, um cordeiro inocente, para tomar o meu lugar, para tomar o teu lugar. Por isso que João Batista, quando viu o Cordeiro de Deus, que era o próprio Jesus para nós, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Cordeiro que Deus exigiu que Israel sacrificasse, era um cordeirinho inocente. Então tinha que matar aquele cordeiro ao anoitecer. Eles tinham que matar aquele cordeiro, oferecer o sacrifício a Deus, oferecer aquele culto a Deus, oferecer aquele altar a Deus. E a ordem de Deus era que eles pegassem aquele sangue daquele cordeiro e passassem nos umbrais das portas das suas casas. Então, isto era a decisão de Deus para o seu povo no Egito, mas os egípcios, o povo do Egito, não tinha conhecimento. Eles não sabiam o que Deus estava fazendo, eles não sabiam da decisão de Deus, eles estavam sem conhecer. Era uma parábola, tipo uma parábola. Por isso que Jesus, quando ele estava aqui na terra pregando o seu sermão, ele pregava muitas vezes em parábolas. E os seus discípulos, certa vez, lhe interrogaram, dizendo: Senhor, mestre, por que a nós o Senhor fala claramente, nós entendemos, e aos fariseus, aos religiosos, a eles o Senhor fala em parábola? E Jesus disse a eles, por seus discípulos, Jesus disse: a vós é dado a conhecer os mistérios do céu, mas a eles não. Olha a decisão de Deus, olha a maneira de Deus trabalhar. Ao seu povo que estava no Egito, ele estava falando, orientando claramente através de um profeta. Mas a eles, os egípcios, Deus não estava mostrando o que fazer.
E o que Deus fez, exatamente isso. Deus os orientou a pegar o sangue daquele cordeiro e colocar nos umbrais das portas das suas casas. Êxodo capítulo 12, versículo de número 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E quando Deus ia passar ali, ele ia descer ali na terra do Egito, ele ia destruir todos os filhos, ia matar todos os filhos primogênitos que havia na terra do Egito. Aquela praga de mortandade, aquela morte ia entrar em todos os lares, inclusive no meio dos animais também. Todos os primogênitos naquela noite iam ser mortos. Inclusive os filhos, o filho de Faraó também. Mas para os filhos de Israel, havia uma saída, havia uma mensagem. Deus havia tomado uma decisão que sobre eles não traria aquela praga, se eles apenas fizessem o sacrifício, sacrificassem o cordeiro e colocasse o sangue nos umbrais das portas. Aquilo era um sinal. O sinal é uma indicação. Era uma indicação que ali naquela casa houve um sacrifício. O inocente havia morrido para um substituto. Ali naquela casa havia um sinal, e o sinal era o sangue nos umbrais das portas. E por isso, quando a praga da morte entrasse ali no Egito, naquelas casas havia um sinal. O sinal era o sangue nos umbrais das portas dos filhos de Israel, lá no Egito. E assim aconteceu, naquela noite o anjo passou. Naquela noite caiu a ira de Deus sobre aquela terra. E todos que não tinham o sinal, que era a marca do sangue nos umbrais das suas portas, todas as casas que não tinham sinal ali, morreu o primogênito. E a Bíblia então diz que houve uma lamentação à meia-noite. O filho de Faraó faleceu. Os filhos das famílias dos egípcios haviam falecido. Mas nas casas dos filhos de Israel, nenhuma morte. Por causa do sinal. Por causa de uma identificação, por causa de uma representação. Agora, eu tomo aqui a mensagem, o sinal. O profeta de Deus, ele diz assim: o sinal para o crente nesse dia, o sinal para o crente nesse dia é o Espírito Santo. O sinal para o crente nesse dia é o Espírito Santo, não sangue, química. Mas isso é o Espírito Santo de Deus. Este é o sinal que Deus requer da igreja hoje. Deus tem de ver este sinal. Ele tem de vê-lo em cada um de nós.
A única coisa que Deus passa por cima, que Deus olha, é se esse crente hoje tem esse sinal. Se esse crente hoje tem um sinal. O israelita tinha o sangue nos umbrais das portas. E hoje não é o sangue, hoje é o Espírito Santo. Hoje é o Espírito Santo. Por isso, eu tomo aqui o parágrafo 77, está escrito: porém, nesse lugar glorioso, sobre este pacto, olha o pacto que Deus havia feito com Israel, o sinal. E olha o pacto que Deus faz hoje com os crentes genuínos. Porém, nesse lugar glorioso, sobre este pacto, há uma diferença entre o sangue e a vida. O sinal para o crente nesse dia é o Espírito Santo. Não sangue química, mas isso é o Espírito Santo de Deus. Este é o sinal que Deus requer da igreja hoje. Deus tem de ver este sinal, Ele tem de vê-lo em cada um de nós. Se a igreja hoje não tem esse sinal, que é o Espírito Santo, fica difícil. Então, por isso, nós temos que aplicar o sinal. A igreja revelada hoje, o crente revelado hoje, tem que ter o sinal. Porque a ira de Deus vai cair sobre a terra. As pragas irão cair sobre a terra. Mas aqueles que têm o sinal nos umbrais das portas da sua vida, do seu coração, somente esses escaparão. Somente esses escaparão. Olha só, aqui no parágrafo de número 99. Ô irmão, a hora daquele sinal ser exposto está próxima. Nós a podemos ver, sabemos que estamos perto do fim agora. Temos trazido toda a classe de mensagem para mostrar sinais e maravilhas, e agora aqui voltamos para o que a igreja tem que fazer hoje, é expor o sinal. O sinal tem que ser exposto. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Nenhuma outra coisa servia, tinha de ser o sangue. Agora o Espírito Santo é o nosso sinal da parte de Deus. Tomamos aqui dois personagens bíblicos, ou bíblicas, chamado Abel e Caim. Um tinha a revelação do sangue, e outro não tinha a revelação do sangue. Nós olhamos para Abel. Abel, ele era pastor de ovelha. Caim, ele era lavrador. Caim tinha frutos da terra. Abel tinha um cordeiro, porque ele era pastor de ovelhas, de cordeiros. Mas Deus, eles sabiam que Deus queria que sacrificasse alguma coisa para ele. E Abel então resolve sacrificar a Deus um cordeiro. Abel resolve oferecer para Deus um altar. E o que ele faz? Ele toma um cordeiro, imola aquele cordeiro, derrama o sangue e oferece aquele sacrifício.
oferece aquele altar para Deus, e a Bíblia então diz que Deus aceitou o altar de Abel. Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Porque Caim ofereceu para Deus os frutos da terra, maçã, pera, etc. Ele não tinha revelação que era o sangue. Então o que devemos tomar, o que devemos aprender é que Deus, ao israelita, ele exigiu o cordeiro e o sinal do sangue. Abel ofereceu os frutos da terra. Caim ofereceu o cordeiro ensanguentado. E Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E rejeitou a adoração de Caim. E rejeitou o sacrifício de Caim. Então Deus tem enviado um cordeiro para nós. Deus tem enviado um cordeiro para a igreja. E quem é esse cordeiro? Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus veio, ele é tipificado como cordeiro. E Deus, quando ele vai tipificar a si próprio, ele se tipifica como a pomba, o animal puro, o animal manso, o animal que não tem fel. E quando ele vai apresentar Jesus, Jesus é apresentado como um cordeiro. E o que fez a pomba? A pomba desceu sobre o cordeiro e Deus então diz: eis aí. E Deus então diz: eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo. A pomba desceu sobre o cordeiro, isto é, o Espírito de Deus descendo sobre Jesus. Para quê? Para que propósito? Isto era a decisão de Deus, isso era a decisão da pomba, por isso a pomba veio sobre o cordeiro para guiá-lo para a morte, para o deserto, em sacrifício, para que pudéssemos ser salvos por esse sacrifício. Devemos lembrar que aquela pomba não desceu sobre o lobo. A pomba não desce sobre o bode. A pomba é o Espírito Santo. Então nós temos que ter essa natureza de cordeiro. Temos que aprender a doar a Deus. Temos que aprender a viver para Deus. Temos que aprender a entregar-nos para Deus. Como disse Paulo, renunciou tudo. O apóstolo Paulo renunciou tudo, recebeu a natureza do cordeiro. E ele então disse: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E esse Cristo que vive em mim, esse é o próprio Espírito Santo. Por isso Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então o Espírito Santo tem que estar em você. O Espírito Santo tem que estar em você. Para que foi dado o Espírito Santo? Para morar dentro do homem e da mulher. Mas para que o Espírito Santo habite em nós, nós temos que ter uma vida limpa, uma vida de cordeiro. Temos que renunciar. E temos que viver uma vida para Deus. E todos saberão que há um espírito diferente em sua vida, que há os frutos diferentes em você, que você não é controlado por esse velho homem, que você não é controlado pelos manjares do Egito, mas você é controlado pela vontade do Espírito Santo. Por isso está escrito, que o Espírito Santo está escrito: e farei em vós morada. Que Deus nos ajude a expor o sinal.
Que Deus nos abençoe. Que Deus te guarde. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida.